Bom dia, turma! Hoje é a nossa aula de revisão, então nós vamos rever os assuntos abordados nas aulas anteriores. Hidrosfera, atmosfera e biosfera são os assuntos da nossa prova. Então, vou pedir para vocês pegarem a folha de atividades de hoje, para vocês acompanharem esse vídeo junto com a folha-tarefa de hoje, tá? Que eu mandei hoje para vocês. Nós vamos resolver as questões juntos. Eu vou explicar cada exercício. Então, vamos lá. Número 1. Foi da junção de duas palavras gregas, átimos, que significa vapor, e safaira, que significa esfera, que surgiu o nome dado à estrutura de gás que envolve um satélite ou planeta, a atmosfera. Em tempos de aquecimento global, passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos atuais ocorrem. No nosso planeta, ela é formada por diversas camadas e, em sua porção mais densa, chega até 800 km de altitude, a partir do nível do mar. É tida como irrisória, se considerarmos o tamanho do globo terrestre, que mede aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro. A respeito das camadas que compõem a atmosfera terrestre, considere as afirmações 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. 1. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, tais como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e formações de geada. Essa afirmação está certa. Essa afirmação está certa. 2. A camada de ozônio, O3, concentra-se na termosfera, formada há cerca de 400 milhões de anos, protege a Terra de raios ultravioletas nocivos. Gente, parou, né? Porque essa afirmação está errada, não é na termosfera. Então, essa daqui está errada, é na estratosfera, que fica a camada de ozônio. A mesosfera, 3. A mesosfera estende-se da estratosfera a até aproximadamente 80 km acima do nível do mar. É a faixa mais fria porque nela não há nuvens nem gases capazes de absorver a energia do Sol. A temperatura varia de menos 5 a menos 95 graus Celsius. Certo, essa afirmação está certa. Vou botar aqui do lado. 4. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido nos limites de temperatura necessários para a manutenção da vida. Nos últimos 2 séculos, vem aumentando na camada atmosfera, que recobre a Terra. A concentração de dióxido de carbono, de metano, de dióxido nitroso e outros gases. Estou falando rápido para não estender muito esse vídeo, tá, galera? Então vamos lá. Esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. Correto, essa afirmação também está certa. Então, aqui, ó, resposta letra D. A1, A3 e A4 estão certas. A2, errada. Número 2. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que os próximos 20 anos a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida por meio de seus diferentes usos e consumos, e as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando, letra B, altera a qualidade da água e a sua quantidade disponível para o consumo das populações, né? A quantidade de água disponível para o consumo da população é a menor que tem. E as atividades humanas, elas interferem drasticamente essa quantidade e a qualidade dessa pouca água disponível para o nosso consumo. 3.
Ao observar determinada espécie de mosquito, percebemos que o macho se alimenta de seiva de plantas e a fêmea do sangue de mamíferos. Ambos têm hábitos noturnos. Pode-se dizer que o macho e a fêmea dessa espécie de mosquito têm o mesmo nicho ecológico? Justifique sua resposta. Não, não tem o mesmo nicho. Por quê? Porque cada um tem uma alimentação diferente, ou seja, já muda os seus hábitos, tá? Eles não possuem, apesar de terem hábitos noturnos, os seus hábitos alimentares são diferentes. Então, eles não possuem o mesmo nicho ecológico. Por quê? Porque eles acabam, quando eles não possuem o mesmo nicho, eles não competem pelo alimento. Entenderam? Então, vamos lá. 4. Qual a diferença entre habitat e nicho ecológico? Habitat é isso aqui, ó. É o lugar em que uma espécie vive. Então, o mangue, aqui, ó, nesse exemplo aqui, o mangue é o habitat. E o nicho ecológico é o conjunto de relações de um organismo com o ambiente em que vive, ou seja, é o seu modo de vida na natureza, é o papel que ele desempenha na natureza. Por exemplo, o mão pelada, esse animalzinho aqui, ó, é um habitante temporário do mangue. Ele se alimenta de ovos de aves, camarões e anfíbios. Já o caranguejo é um habitante predominante nesse habitat. Ele vive em tocas no solo e comem micro-organismos no solo, ou seja, eles possuem nichos diferentes, né? Vivem no mesmo habitat, mas têm comportamentos, eles desempenham papéis diferentes um do outro, assim como esse animal e esse animal. Ok? Então, ó, aqui essa explicação tá bem legal para vocês, tá? Vamos lá. 5. Em relação às camadas da atmosfera, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Exosfera é a camada mais extensa da atmosfera. Nessa camada orbitam os satélites artificiais. Não. Errado. Não é nessa camada que orbitam os satélites artificiais. Então, essa daqui é falsa. Troposfera é a primeira camada da Terra. Nela ocorrem os fenômenos climáticos. Olha aqui, ó, certíssimo. Essa é verdadeira. Termosfera é a última camada da atmosfera. Errado. A última camada é a exosfera. Estratosfera inicia-se a partir da troposfera. E nela o ar, ó, vamos lá, li errado. Nela quase não há umidade. Correto aqui, ó, estratosfera. Inicia logo depois da troposfera. Então essa é verdadeira, a resposta é a letra C. FV. Próxima. Diferencie comunidade e população. População é o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em uma determinada área. Então aqui, ó, aqui eu tenho um habitat, né? E aqui eu tenho uma população de elefantes, né? São indivíduos da mesma espécie. E aqui eu tenho uma população de zebras. Só que dentro desse mesmo habitat, eu tenho então duas populações. Então, nesse caso, eu tenho uma comunidade. Comunidade, ficou ótimo minha letra, né? Então, população, conjunto de organismos de uma mesma espécie. Comunidade, conjunto de indivíduos de diversas espécies. Ó, tem aqui uma comunidade, eu tenho diversas espécies, ok?
De forma resumida, eu descrevo o ciclo da água. Vamos lá, o ciclo da água aqui, ó, fácil, né? A água dos rios e oceanos evaporam com o calor do sol. E também através da transpiração realizada pelos seres vivos, né? Esse vapor de água vai para a atmosfera. Chegando na atmosfera, esse vapor ele se condensa, né? Ocorre a condensação e ele vira líquido novamente, que cai em forma de chuva, né? E aí ocorre a precipitação. Ao chegar no solo, ocorre a infiltração. E a água chega novamente aos rios e mares e oceanos. Número 8. Quais são as camadas da atmosfera? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Quais são as principais propriedades do ar? O ar, ele possui massa, pressão, compressibilidade e expansibilidade. A água é encontrada na natureza no estado sólido, líquido e gasoso. Número 11. Vamos lá. Diga o nome da mudança de estado físico nas ocasiões abaixo e diga em qual condição isso acontece. Então, a roupa secando no varal é um exemplo de evaporação. Ocorre evaporação. Esse processo ocorre com calor, né? Aumento da temperatura. Água congelada no congelador é a solidificação. A água se transformando em gelo. É solidificação e ocorre com a diminuição, com a redução da temperatura. Derretimento das calotas polares é sólido se transformando em líquido. Então, o nome desse processo é fusão e ocorre também com o aumento da temperatura. Água fervendo é ebulição, né? Ou pode ser também evaporação, tá, galera? Ocorre com aumento de temperatura. Gelo seco, sólido, se evaporando, né, na temperatura ambiente, o que acontece? Evapora. Então, é o gelo seco virando gás, se transformando no estado gasoso. Isso é um processo chamado sublimação. Ocorre com o aumento da temperatura. Esse tipo de sublimação ocorre com o aumento da temperatura. Vapor de água virando gotas de chuva na atmosfera. É o que ocorre lá no ciclo da água. É a condensação ou liquefação, tá, galera? Ocorre com a diminuição da temperatura. Então, coloquei para vocês aqui, ó, essa imagem que ajuda bastante, tá? A memorizar esses nomes. E é isso, galera. Terminamos por aqui.